Bom, prosseguindo agora, o item 59 do material didático, uma confissão de fé dos anabatistas valdenses. Bom, aqui eu tirei um trecho também de uma confissão de fé deles desse período. Interessante, nós vimos vamos dizer, textos da Bíblia traduzidos no tópico anterior em pergaminhos, no dialeto deles. Por quê? Porque a Igreja Católica ela não promovia a Bíblia para o povo. A visão católica nesse período é que o povo ele não podia nem ouvir a Bíblia. As pessoas iam para a Igreja Católica e as pessoas ouviam em latim, que a maioria das pessoas nem falava mais. A Europa era bárbara, né? Muitas pessoas não falavam latim. E até eu, quando criança, as missas na Igreja Católica eram em latim. Por quê? Porque eles diziam que era o idioma santo. É nada, é porque eles pronunciam palavras exatamente como era pronunciado lá no templo de Júpiter. Eram as palavras em latim que eles falavam no templo de Júpiter. Então, eles estão agora reproduzindo essas palavras no latim. Bom, então, tanto que, se vocês não sabem, por que tem aqueles desenhos, aqueles vitrais na Igreja Católica? O Papa ficava falando em latim, ninguém entendia nada, e ali estava contando uma história, por exemplo, tinha José conhecendo Maria, aí Maria, né, Jesus nascendo, aí depois eles indo para o Egito, né, e assim ia contando a história até ele, por exemplo, ser crucificado, porque a pregação do padre ninguém entendia. Então eles diziam que a Bíblia chegar até a mão do povo iria gerar heresia. Enquanto esses anabatistas, o que eles faziam? Eles traduziam a Bíblia, eles pregavam a Bíblia no idioma do povo. E isso, claro, fazia uma grande diferença. Quem ama a palavra de Jesus, quem crê, tem fé no sacrifício expiatório de Cristo, é claro que ele quer ouvir as explicações e poder, assim, ter a sua vida avivada, onde o católico fazia o contrário, né? Bom, então vamos ver sobre agora também essa confissão de fé. Então essa história deles, né, eu digo aí, a história os chamam de valdenses, mas na verdade eles se identificavam simplesmente como igreja cristã. E o povo os chamava de pobres de Lyon, por viverem nos campos com uma vida simples. Não podiam viver na cidade, pois não aceitavam o batismo de recém-nascido, entre outras doutrinas, e eram perseguidos pelos católicos. A sua confissão de fé diz... Bom, então, a confissão de fé desse ano 1120, que esse historiador comenta aí, eu consegui um trecho dela para nós podermos ler. Veja o que ele diz, né? Parece até o cremos, se vocês já leram o cremos que a Assembleia de Deus tinha antes de fazer a sua declaração de fé, o que a Assembleia de Deus tinha? Lá de 1919, tinha o cremos. Se você ver, é muito parecido com esse cremos que tem aqui, né? Ele diz, ó, cremos e mantemos firmemente tudo o que está contido nos 12 artigos do símbolo comumente chamado de credo apostólico. Nós estudamos sobre o credo apostólico, né, um documento lá do primeiro século da era cristã. Então, olha, o documento deles, essa confissão de fé deles, aqui desses valdenses, eles já falam o seguinte, nós somos ligados aos apóstolos. Tá bom? Todo aquele credo apostólico nós pregamos. E consideramos herética qualquer inconsistência com eles. Cremos que há um só Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Reconhecemos como escrituras sagradas e canônicas os livros da Bíblia Sagrada. Não? Eles não consideravam como canônicos os livros apócrifos, que a Igreja Católica usava. E também cremos firmemente que não há outro mediador ou advogado para com Deus, o Pai, senão Jesus Cristo. Com respeito à Virgem Maria, ela era santa, humilde e plena de graça.
E isto também cremos com relação a todos os outros santos que estão esperando no céu a ressurreição de seus corpos no dia do juízo. Ou seja, aqui eles já falaram, olha, esse negócio de que Maria é mediadora entre Deus e os homens, né, isso daí é aquele processo de Semíramis. Ela recebeu essa intitulação quando eles passaram os títulos de Diana dos Efésios para Maria. Então, os anabatistas rejeitavam. O item 9, eu escolhi alguns, né? Vocês viram que eu pulei aí do 1, 2, 3, pulei para o 8, 9. Não dava para... Questão de espaço mesmo, não dava para ter todos, mas eu posso copiar todos para vocês. Quem quiser, eu mando. Tá bom? O item 9. Cremos também que depois desta vida existe apenas 2 lugares, um para os que são salvos e outros para os condenados, os quais chamamos de paraíso e inferno, respectivamente. Negamos por completo o purgatório imaginário do anticristo, inventado para se opor à verdade. Essa daqui é uma doutrina fundamental para o catolicismo. O paganismo católico, ele precisa do purgatório. Ele precisa do purgatório. Então, uma igreja que rejeitava o purgatório, essa igreja tinha que ser morta. Porque no purgatório eles vão participar de uma sessão igual àquela que Saul participou. No purgatório, o que o padre faz é uma invocação ao mundo dos mortos, o que a Bíblia condena. E está aqui a declaração, o cremos, né, da igreja valdense, também negando o purgatório. O 10º artigo também. Ademais, sempre temos considerado todas as invenções em matéria de religião como uma abominação indizível diante de Deus. Citamos os dias festivos e vigílias dos santos, a chamada água benta, o abster-se de carnes em certos dias. Vocês sabem, por exemplo, está agora para chegar, né, o carnaval, você vai ter um período de quaresma, um período que você não deve comer carne, né? Você pode ver, vai ser o período que os peixes ficam até mais caros, né? E você veja, na Páscoa bíblica, eles comiam carne de carneiro. Na Páscoa católica, você não pode nem comer carne. Comer carne em certos dias e outras coisas parecidas. Porém, sobre tudo isso, citamos as missas. Essas missas, né, de 7º dia, para tirar a alma da pessoa de algum lugar, nada disso eles aceitavam. Por quê? Era uma Assembleia de Deus daquela época. Essa é a verdade. E existiam igrejas aos milhares. Quando nós vemos esses historiadores, né, são historiadores que contam igrejas em grandes quantidades em muitas cidades. Bom, separei também o item 11, que ele diz: mantemo-nos contra todas as invenções humanas como procedentes do anticristo, as quais produzem angústias e são prejudiciais para a liberdade da mente. O que é isso, liberdade da mente? Mostra que eles defendiam o livre-arbítrio também. A condenação do livre-arbítrio, ela surge na igreja pagã de Agostinho de Hipona, lá no ano 410, tá ok? É que ele muda a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. E a predestinação era uma doutrina gnóstica. Isso é fácil de ver na história. Como que o gnosticismo tomou o catolicismo? E o próprio texto do livro, o historiador cita, diz: provavelmente aqui temos uma alusão às penitências e práticas ascéticas. Nota da versão espanhola. A 12ª. Consideramos os sacramentos, batismo, como sinais das coisas santas ou como emblema das bênçãos invisíveis. Cremos que seja justo e também necessário que os crentes se utilizem desses símbolos ou formas quando possível. No entanto, sustentamos que os crentes podem ser salvos sem esses sinais,
quando não dispõe do lugar ou da oportunidade de observá-los. Essa é uma doutrina pregada pelos anabatistas. Como que o ladrão da cruz foi salvo? Ele não teve tempo de se batizar. Se teve um impedimento, tá bom? Então nós pregamos que ele pode ser salvo sim. A Igreja Católica dizia que não. Quem não tiver o batismo católico, vamos dizer, não vai ser salvo. Porque sem o batismo cristão, por isso que eles batizam o recém-nascido. Tem que ter esse batismo para ser salvo. Quem é que começou com essa primeira proposta? Orígenes de Alexandria, aquele que defendia a salvação da alma do diabo. O número 13. Não aprovamos outros sacramentos como instrução divina, à parte do batismo e da Santa Ceia. Era uma Assembleia de Deus lá. 14. Honramos os poderes seculares com sujeição, obediência, prontidão e impostos. Você tem aí um site onde você encontra também os artigos completos, o site Monergismo. Bom, e cito também um outro livro, né, História dos Valdos, História dos Valdenses, de Perrin, em que ele diz: as confissões de fé dos valdenses indicam que eles não praticaram o batismo infantil. Há uma confissão de fé publicada por Perrin em Genebra em 1619, cuja data é colocada pelo senhor Samuel Morland, que é outro historiador que escreveu uma obra também sobre essas igrejas, né, lá dos vales de Piemonte. Samuel Morland, ele diz de 1120, Morland, História das Igrejas do Piemonte. Essa data provavelmente é muito cedo, mas o próprio documento é conclusivo, né? Ou seja, que o documento vinha lá de 1120 da era cristã. Exatamente o período que nós estamos estudando. Essa confissão rejeita os livros apócrifos, inclusive o livro dos Macabeus, que a Igreja Católica utilizava para apoiar a doutrina pagã do purgatório. Okay? Então, estou procurando citar historiadores para vocês, documentos de épocas diversas, para mostrar para vocês que essa não é uma questão nova. Eu estou mostrando historiadores aqui para vocês dos anos 1600, 1700, 1800, ok? E documentos lá do ano 1100, 1120. Estão mostrando que existiam igrejas, e vocês vão ver a partir desse ponto, vocês verão que a perseguição vai aumentar muito. A Inquisição ainda não foi oficializada. Serão contratados exércitos e organizadas ordens, entre elas as ordens dos dominicanos e dos franciscanos. Vocês podem pesquisar sobre essa ordem aí no YouTube. Hoje em dia é tão fácil, né? Estava um dia eu dando aula lá, adolescente puxou o celular, ainda falei, caramba, adolescente, no meio da aula, ela já fez uma pergunta, ela estava, na verdade, fazendo uma pergunta no Google, ela falou, professor, eu fiz a pergunta que o senhor falou e já citou detalhes, né, que ela viu ali no Google. Tem agora a inteligência artificial do Google, só você procurar as ordens dos dominicanos e a ordem dos franciscanos e a Inquisição. E eles vão te contar o que eles faziam. Olha, ainda não foi organizada. A perseguição tem 800 anos de perseguição. São 800 anos de perseguição em números redondos. E a perseguição vai prosseguir, só que ela vai acelerar a partir desse momento. Ela vai aumentar muito. Por quê? Porque eles vão organizar um exército e, assim como nós estamos vendo que tem cruzada contra os muçulmanos, vai ter cruzada contra os anabatistas.